Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos aqui os pedidos de oração, e eu queria que você agora fechasse seus olhos para a gente orar por cada um desses pedidos aqui. Pai, orar, Deus, é declarar que nós dependemos de Ti. Orar, Senhor, é dizer que a nossa maior confiança, Pai, não é a nossa força, não é o que a gente pode fazer, não são as pessoas que nós conhecemos, não é, Deus, a nossa conta bancária. Quando nós oramos, ó Deus, nós dizemos que a nossa maior força é o Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos aqui interceder por cada pedido deste oração, porque Deus é muito mais do que palavras escritas no papel, é um clamor diante do Senhor, é uma declaração, ó Deus, dessas pessoas, dizendo, nós confiamos no Senhor e cremos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Por isso, Pai, nessa noite eu quero concordar com essas orações aqui nesses papéis, ó Deus, orações de famílias restauradas, orações, ó Pai, de pessoas sendo restauradas, ó Deus, nas suas finanças, nas suas emoções. Pai amado, no nome de Jesus, eu não conheço os pedidos de oração que estão aqui, mas o Senhor sabe, Pai. E eu quero te pedir, responde com poder a todas essas orações aqui, e que elas brevemente se tornem um grande testemunho, Pai amado, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo 13, verso 17. E eu quero aqui caminhar com você um pouco sobre esse texto, algo que eu tenho certeza que o Senhor preparou para essa noite aqui, amém? Êxodo 13, verso 17, e eu fui falando, nem me apresentei, né? Sou o pastor Lucas, lá da CN Fortaleza, e é uma honra para mim estar aqui. Quando o pastor Samuel falou comigo, eu fiquei até nervoso. Fazia tempo que eu não vim aqui na CN Messejana, mas uma alegria ver tudo que Deus está fazendo nessa igreja, através da vida dos pastores, através de todos os voluntários, todas as pessoas que estão envolvidas. Eu queria que você desse uma salva de palmas aos seus pastores, aos voluntários, aos líderes de ministério, todos eles. Glória a Deus, Deus é bom demais. E eu estou hoje aqui com a minha esposa linda, Maiara. Quando você olha para ela, você vê claramente que eu orei muito, e Deus cegou ela por alguns instantes para dizer sim para mim. E nós estamos em 3, porque o Vicente, nosso filho, está aí, daqui a pouco, glória a Deus, daqui a pouco ele está correndo aí, e ele não vai dar trabalho no Kids, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 13, verso 17, diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente jurado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos com vocês. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Até aí. Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra, como nós celebramos ao Senhor por ela. A Tua palavra, Deus, como diz o Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Deus, ilumina o nosso presente. A Tua palavra, Deus, traz clareza para o que nós estamos vivendo. Nessa noite eu te peço, Senhor, que a Tua palavra seja como lâmpada para os nossos pés,
que ela fale ao nosso coração e que a gente perceba o que o Senhor quer de nós nesse momento. Mas a Tua palavra também é luz para o nosso caminho, Pai. A Tua palavra aponta o nosso futuro, aponta, ó Deus, o que está por vir nessa noite, Pai, que a esperança do alto venha sobre todos nós a partir da Sua palavra. Espírito Santo, nós desejamos profundamente que o Senhor fale conosco, que nenhum daqui saia, Deus, desse lugar sem a certeza de que o Senhor falou com ele, com ela, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só mais uma vez que eu esqueci, segunda-feira tem culto de mulheres aqui. Cadê as mulheres desse lugar? Segunda-feira às 19h30, esteja aqui, vai ser poderoso. Eu quero falar hoje sobre quando Deus nos faz andar mais. Quando Deus nos faz andar mais. A gente vive num mundo onde as coisas estão sempre indo para o lado do imediatismo, da rapidez. Quanto mais rápido uma coisa é, mais ela tem a possibilidade de se estabelecer e de crescer. Por exemplo, se você está num feriado como esse, aí pensando no que você vai comer mais tarde, depois desse culto, quem sabe a pessoa do seu lado vai pagar o seu jantar hoje. Senti pouca fé nesse lugar. Você deve estar pensando assim, qual é o lugar que eu vou, ou que eu vou pedir, que vai chegar mais rápido? Hoje, às vezes a gente prefere algo mais rápido, porém, que não é tão bom, do que algo muito bom, que demora demais. Porque a gente está sendo empurrado para esse lugar da rapidez, do imediatismo. A gente não tem mais paciência de esperar. E a gente faz isso com tudo na nossa vida. Por exemplo, você vai para algum lugar, você escolhe o caminho mais rápido, você vai fazer alguma coisa, você está sempre procurando a forma de fazer aquilo mais rápido para se livrar daquilo. Só, irmãos, que é muito desafiador e é muito preocupante quando a gente leva isso para a nossa relação com Deus. Quando a gente acha que Deus tem que fazer as coisas rápido, tem que fazer as coisas no nosso tempo. E às vezes, irmãos, você às vezes quer até algo rápido que Deus te falou que ia fazer. Às vezes Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra, e você quer que aquilo se cumpra rápido, só que Deus tem o próprio tempo dele. O tempo de Deus é diferente do nosso. O jeito de Deus é diferente do nosso. E é normal que a gente vá para um lugar de abatimento quando as coisas demoram demais. Provérbios capítulo 13, verso 12, diz que quando a esperança é adiada, ela faz adoecer o coração. Quantas pessoas entraram aqui nessa noite, e você está aqui enquanto eu estou falando, parece que é como se algo estivesse doendo em você, porque você começou a lembrar de coisas que Deus te fez crer, ou que Deus te prometeu, mas que está demorando muito, e que isso faz até você adoecer o coração. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão decepcionadas com Deus, porque aquilo que Deus prometeu ainda não se cumpriu, e de alguma forma aquilo vai adoecendo o nosso coração, vai nos levando a um lugar de abatimento. Porque é muito difícil, irmãos, você continuar fazendo, você continuar crendo em algo que parece que não está andando para canto nenhum. Às vezes você está ali envolvido em uma coisa que você sabe, foi Deus que te colocou naquela coisa, mas de repente você está ali trabalhando, lutando, e aquela coisa não rompe, de repente o abatimento vem sobre você. Às vezes é uma luta em casa, às vezes é uma luta por alguém, às vezes é um tempo de interceder por alguém, e quanto mais o tempo passa, você sabe que é de Deus, você sabe que Deus te chamou para aquilo, mas o tempo vai passando, nada vai acontecendo, e o abatimento vai tomando conta do seu coração. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje que está aqui, talvez adoecido na alma, por conta de esperas, de coisas que Deus te chamou a esperar, é que Deus não está chateado porque você está triste. Deus não está com raiva de você porque está triste, porque isso faz parte
da tessitura humana. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Agora, qual é o nosso padrão, irmãos, de saber que uma coisa está demorando ou não? É o padrão da comparação. Assim, se você vivesse no mundo sozinho, você não adoeceria esperando uma coisa, porque você não tinha padrão de quanto tempo aquela coisa demora. Por exemplo, se você vai lá fazer uma comida, e essa comida demora, mas você já viu gente fazendo mais rápido, a sua compreensão de que aquela comida está demorando, não é por causa do tempo que você passou cozinhando, não. É porque você tem um padrão de uma outra comida feita mais rápido. Agora pense comigo, tem gente, aqui não, só lá na Sede Fortaleza, que está chateado com Deus, porque uma pessoa conheceu alguém, namorou, noivou e casou em 1 ano, e faz 10 anos que ela está esperando o santo varão aparecer e nada. Só lá, na Sede Fortaleza. E ela, está demorando, está demorando, está demorando. Por que ela disse que está demorando? Porque o padrão de comparação é a pessoa que ela viu casar em 1 ano. Às vezes você está aqui e você está lutando por algo, por uma empresa, num trabalho, e de repente o abatimento vem e você fica, poxa Deus, está demorando, está demorando, está demorando. Mas não é que você, assim, Deus está demorando. É porque você viu alguém rompendo mais rápido que você. Cuidado, irmãos, para onde os seus olhos estão apontados no tempo da espera. Cuidado, qual é o seu objeto de observação enquanto você está esperando aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se os seus olhos estiverem naqueles que estão fazendo e rompendo primeiro que você às vezes tende até a largar aquilo que Deus te deu. Por quê? Por causa da demora. Por causa da espera. Só, irmãos, que esse texto fala que Deus intencionalmente fez o povo andar mais. Tinha um caminho mais rápido para o povo passar. Tinha um caminho mais fácil, aparentemente. Mas o Senhor decidiu fazer aquele povo andar mais. Irmãos, olha, nesse tempo onde as pessoas estão sempre falando que Deus está para fazer uma coisa na sua vida, que Deus vai apressar tempo, e eu creio que Deus apressa, eu creio que Deus faz coisas rápidas, porque o Senhor tem poder para todas as coisas, Ele não está preso a tempo, Ele não está preso a estações, o Senhor pode fazer todas as coisas, eu creio plenamente nisso, mas, irmãos, a gente também tem que compreender que Deus, às vezes, intencionalmente faz as coisas demorarem. Que Deus, às vezes, trabalha de forma lenta. Que Deus, de alguma forma, às vezes, nos põe em um lugar das coisas acontecerem devagar. E eu quero pensar com você sobre isso aqui. Sobre o Deus que nos faz andar mais. Sobre o Deus que, às vezes, nos bota no lugar em que a vida caminha devagar. Agora, como eu falei para você, debaixo desse tempo de espera, é comum a gente tirar algumas conclusões. Às vezes alguém está esperando algo, está esperando, e de repente ela começa a acreditar em verdades, entre aspas, que ela mesma criou a respeito do tempo de espera dela. A primeira, muito comum, irmãos, é as pessoas acharem que Deus não está comprometido com ela porque as coisas não aconteceram rápido. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pensando isso, que Deus está envolvido em cumprir as promessas na vida de tantas pessoas, que Deus está, assim, sabe, muito responsável em cumprir palavras dadas a tantas pessoas, mas as palavras em respeito a você, você acha que Deus não está nem aí, que Deus virou as costas, que Deus esqueceu. Às vezes a gente está num tempo de espera e a gente pensa que Deus está ouvindo a oração de todo mundo, mas a nossa oração parece que não passa de palavras faladas dentro de um quarto fechado. Como se Deus, irmãos, estivesse esquecido de nós.
Como se Deus, de alguma forma, estivesse deixado a gente a nossa própria sorte. Quem sabe você está aqui e o seu coração está abatido e você está pensando, poxa, Deus, esse ano parece que Deus virou as costas para mim. De janeiro para cá nada aconteceu, de janeiro para cá nada mudou, de janeiro para cá nada avançou. Parece que Deus virou as costas para mim esse ano. E eu vim da parte de Deus dizer para você, Deus não virou as costas para você. Deus tem o seu próprio processo, Deus tem o seu próprio tempo. E basta você esperar para ver o agir de Deus na sua vida, no nome de Jesus, amém? Deus não está comprometido comigo. Segundo, irmãos, segunda verdade, entre aspas, ali que nós pensamos, num tempo de espera, é a nossa ação de nos condenar por erros passados. Às vezes uma coisa está demorando e a gente começa a fazer conjectura, né? Poxa, está demorando por isso, está demorando por aquilo, está demorando por aquilo outro. E é comum, às vezes, a gente ir para um lugar de pensar assim, rapaz, isso que Deus me prometeu está demorando, sabe por quê? No ano de 1992, foi aquele pecado que até hoje está travando a minha vida. Eu tenho que fazer um veredas antigas, nada contra veredas, irmãos. Mas às vezes a gente se coloca nesse lugar de autocondenação, achando que por Deus está demorando porque Ele está nos punindo. Como se Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Imagina isso, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A gente acha que Deus tem prazer em castigar um filho dele. Não, há 10 anos atrás você cometeu esse pecado, agora você vai pagar, até quando? Não, você errou isso aqui, agora eu vou segurar a sua vida para você ver, para você aprender. Cuidado, talvez você está aqui debaixo de uma condenação, você não tem coragem mais nem de orar pelas coisas, porque você acha que Deus está te punindo, e eu vim hoje da parte de Deus aqui dizer para você, o sangue de Jesus é sobre sua vida. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, nenhuma condenação há sobre aqueles que amam a Cristo Jesus. Irmão, hoje é hora de você deixar essa autocondenação para trás. É hora de você deixar isso para trás. A Bíblia diz que os nossos pecados Deus joga no mar do esquecimento, mas às vezes a gente continua fazendo aquilo que nem Deus está fazendo, que é lembrar dos pecados. Quer ficar trazendo a memória. E às vezes a gente faz isso conosco e nós fazemos com outras pessoas também. Assim, aqui não acontece não, só lá na Sena Fortaleza. Mas, às vezes alguém não está rompendo na vida e a própria família fala, tá vendo? É colheita. Até espiritualiza, né? Assim, o jugo que vai botar, é colheita. É porque de Deus não se zomba. Ah, pro inferno. Não é uma mensagem do Satanás um negócio desse? Irmãos, olha, cuidado. Para você não estar se colocando nesse lugar de autoflagelo, assim, da sua própria punição sobre você, achando que, porque Deus não respondeu rápido a sua oração, porque Deus não fez rápido, de alguma forma é Deus te punindo. Não, irmãos, é Deus com o tempo dele. Terceiro, irmãos, às vezes nós pensamos, nós conjecturamos que quando algo está demorando demais, é porque a gente não crê o suficiente. Quem aqui, às vezes, está esperando algo e pensa assim, rapaz, sabe o que não está acontecendo? É porque eu não estou crendo o suficiente. É que eu não tenho a fé do pastor Samuel. É que eu não tenho a fé da pastora Natália. Porque no dia que eu tiver, aí as coisas acontecem. Como, irmão, se a nossa fé fosse uma forma de coagir a Deus, de colocar Deus na parede e de fazer Deus apressar as coisas. Tem coisas, irmãos, que você vai crer e vai demorar mesmo. Por quê? Porque Deus quer. Tem coisas que você vai crer e as coisas vão acontecer rápido. Por quê? Porque Deus quer. Quem sabe hoje você não está aqui numa crise de fé,
correndo atrás de um lado para outro, assistindo mensagem no YouTube, como aumentar a fé, como melhorar a fé, como não sei o que fé, e Deus está hoje falando para você, não é a respeito de você ter pouca fé, é a respeito de você estar debaixo de um processo. A Bíblia diz, irmão, se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, e a gente disser para um monte, sai daqui, vai para lá, a Bíblia diz que é isso que acontece. Não é a respeito do tamanho da fé, é a respeito de onde está depositada a nossa fé. Você pode estar hoje aqui emocionalmente abalado, achando que sua fé está fraca, mas se você continua confiando em Deus, ei, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você, a sua fé está depositada num bom lugar, no Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Então, a gente, debaixo dessa compreensão, a gente precisa entender por que Deus demora com as coisas. Por que Deus nos leva a um lugar de andar mais? Por que Deus está fazendo o seu 2025 parecer uma maratona quando você está preparado apenas para correr 5 quilômetros? Eu quero pensar isso com você aqui. Primeiro, a demora está nos levando a lugares de vitórias definitivas. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus está demorando algo na nossa vida porque Ele quer nos punir. Mas o texto diz que Deus estava fazendo o povo dar uma volta ao redor do monte para chegar diante do Mar Vermelho. Por quê? Porque naquele lugar, no Mar Vermelho, os egípcios iriam atrás dos israelitas e iriam morrer ali. Irmãos, às vezes a demora de Deus é para nos levar a um lugar de vitórias, aonde na próxima estação, lutas passadas não farão mais parte. Às vezes você está pensando assim, poxa, parece que Deus não quer me levar para esse novo tempo, e Deus está falando com você hoje, não é que eu não quero lhe levar para o novo tempo, é porque algumas vitórias têm que ser trabalhadas aqui, nessa estação, que parece que está demorando, para que isso não roube de você a alegria do novo tempo. Irmãos, imagina os israelitas, se eles não tivessem passado pelo Mar Vermelho, tivessem caminhado pelo deserto, iriam ser fugitivos o tempo inteiro. Iriam estar o tempo todo correndo dos egípcios, quando Deus queria levar eles a um lugar de vitória definitiva. Ah, mas seria tão mais fácil eu ir por esse caminho. Ah, mas seria tão mais rápido eu chegar em Canaã por aqui. Ah, mas seria tão melhor ir por aqui. Seria mesmo. Seria tão incrível você casar tendo esse problema na alma. Seria tão maravilhoso você acessar essa nova estação financeira sem essas coisas do passado tratadas. Seria tão incrível mesmo você ir para esse novo momento ministerial, enquanto esses comportamentos ainda estão com você. Será que não é melhor Deus atrasar um pouco para você passar por um mar e ver os inimigos ficando para trás para sempre? A Bíblia diz, irmãos, que Deus fala assim aos israelitas, olha, Moisés, põe o seu cajado nesse mar aí, que quando ele se abrir, os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais voltareis a ver. Ei, irmãos, Deus está te levando a um lugar mais demorado, porque aquilo que você está vendo agora, nunca mais você vai voltar a ver. Lutas que você está travando agora, nunca mais você vai voltar a travar. Desafios que você está vivendo agora, nunca mais você vai voltar a ter. É por isso que Deus demora. Você está achando que Deus está trabalhando, está brincando com você, e Deus está falando, não, eu estou querendo deixar você em paz para essa nova estação. Em paz. Segundo, irmãos, por que Deus demora? Por que Deus faz a gente às vezes dar a volta, quando tem caminhos mais curtos? A demora está nos preservando de lutas desnecessárias. A Bíblia diz que Deus disse assim, eu vou fazer o povo dar uma volta no monte, porque se eles forem direto aqui, eles vão bater lá nos filisteus. E eu não quero que eles tenham essa luta agora, porque pode ser
que debaixo dessa luta eles se arrependem e voltem para o Egito. Irmãos, olha, às vezes Deus demora a cumprir algumas coisas na nossa vida, porque o cumprimento daquelas coisas às vezes fazem o nosso coração se perder. Leia o livro de Crônicas, leia a 2 Crônicas. A Bíblia fala de 2 reis, o pai e o filho, Amazias e Jotão. E a Bíblia diz que eles confiaram no Senhor por um período, até se tornarem fortes. Quando o reino estava estabelecido, eles abriram mão da sua fé. Quem sabe hoje, irmãos, a demora de Deus não está sendo um livramento para você. Quem sabe hoje você não tem que abrir os seus olhos e entender que a demora de Deus é uma preservação de Deus a respeito de você, da sua vida. De que você não tem estrutura ainda para determinadas coisas, para determinadas tentações. Irmãos, olha, é interessante que o texto diz assim: os israelitas saíram armados para a guerra. Armados para a guerra. Talvez, se eles soubessem que Deus fez andar mais, porque Deus não queria que eles enfrentassem os filisteus, talvez eles dissessem assim: o quê? O senhor está duvidando de nós? Eu estou pronto para a guerra. Porque talvez é isso que você está pensando. Ai, Deus está demorando porque Ele quer me livrar. Não, mas eu estou pronto. Será que você está pronto mesmo, irmão? Esse povo aqui, 400 anos, trabalhando com argamassa e tijolo. Será que ele estava pronto para uma guerra mesmo? 400 anos construindo pirâmide. Será que estava pronto para uma luta de espada mesmo? Sim, será que você está pronto mesmo para isso que você está querendo que Deus faça rápido? Será? Não, mas eu tenho as ferramentas, eu tenho a espada, eu tenho não sei o quê. Ótimo. Mas você sabe usar? Você sabe mesmo manusear? Não, mas é porque eu fiz um curso tal, eu fiz a mentoria não sei de quem, eu fiz não sei o quê, eu tenho um network, eu tenho... E Deus está falando com você. Na hora que você vê um filisteu na sua frente, você vai correr e voltar para o Egito. Na hora que você se deparar com a realidade de uma guerra, você vai voltar e vai correr e vai voltar para a sua velha vida. Irmãos, não é isso que acontece muitas vezes? Pessoas que estão ali lutando por algo, quer que Deus dê, quer que Deus dê, quer que Deus dê, e de repente Deus dá, e na hora que a pessoa se depara com as tentações daquela estação, às vezes ela abre mão da vida com Deus. Eu nunca esqueço uma história que eu ouvi uma vez, o pastor fazendo isso que a gente faz aqui, pedido de oração, aí de repente um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, se eu podia de orar para eu comprar uma casa no interior, na praia. E o pastor falou: vamos orar. E o pastor orando. De repente, irmãos, o pastor não viu mais o rapaz. Não viu mais. E ele ficou preocupado, né? Falou: rapaz, será que essa pessoa desviou? Será que ela, né? Sei lá, Deus não respondeu a oração, ela ficou chateada com Deus. E aí ela viu a pessoa, o pastor viu a pessoa numa fila. Falou com ela: ô rapaz, tudo bem, nós estamos... Olha, a gente ainda está orando por você. Aí a pessoa falou: não precisa de orar mais não, pastor. Rapaz, será que ele... Mas por quê? O que aconteceu? Não, pastor. A gente estava orando para Deus nos dar a casa de praia e Deus deu. E é por isso que eu não estou indo mais para os cultos. Não é uma atribulada uma pessoa dessa? Você está rindo? Assim... Mas quem sabe você não faria a mesma coisa. Quem sabe se hoje Deus te desse aquilo que você queria que viesse com tanta rapidez para você, quem sabe você não abriria mão da sua relação com Deus? Quem sabe você não voltaria atrás na sua vida? É interessante, irmãos, que Deus é intencional. E ele diz: eu não vou deixar eles irem pelo caminho mais curto. Eu vou fazer eles andarem mais. Por quê? Porque eu não quero que eles voltem para o Egito.
Ei, irmãos, quem sabe hoje Deus não te trouxe nesse lugar e você tem questionado a Deus porque as coisas têm demorado e Deus está falando com você, é porque eu ainda estou te estruturando, porque você ainda não tem estrutura para receber aquilo que eu quero fazer na sua vida. Irmãos, mais na frente esse povo encontrou os filisteus. Mais na frente esse povo lutou essa guerra, mas aí já estava pronto. Mas aí já estava apto. Ei, Deus não está te privando de algo porque Deus não quer te dar, não. É porque Deus está te formando para estar apto para batalhar essas guerras no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Por que Deus demora, irmãos? A demora está nos levando a um tempo de experiências com Deus. Ouça isso aqui. A Bíblia diz que Deus fez o povo dar uma volta, e quando era de dia tinha uma nuvem por cima do povo, e quando era noite tinha uma coluna de fogo atrás do povo. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque às vezes a demora de Deus é para nos levar a um lugar de experiências que vão trazer convicção para a nossa fé. Assim, às vezes você pensa assim, não, mas eu estaria muito mais em paz na minha fé se eu não tivesse problemas financeiros, se eu não tivesse problemas na minha família, se eu não tivesse problemas isso e aquilo outro. E às vezes Deus permite você andar um pouquinho mais debaixo desses problemas, porém, sendo guiado por uma nuvem, sendo guiado por uma coluna de fogo. Às vezes Deus nos leva a um lugar de provisão limitada, não porque Deus quer que a gente passe desafios na área financeira, não. É porque Deus quer que a gente enxergue claramente a nuvem sobre nós e a coluna atrás de nós. Quem sabe hoje você está pensando assim, poxa, por que Deus está demorando? E Deus está falando com você, eu quero é que você tenha convicção na sua fé. Eu estou demorando para que você veja claramente a minha mão agindo na sua vida, para que você veja claramente a minha mão te guardando, porque às vezes, irmãos, a gente fica cego debaixo da vivência, da realidade de promessas. Às vezes, a gente, quando tem uma promessa estabelecida sobre nós, a gente fica cego para ver as coisas que Deus está fazendo. Às vezes é num tempo que a gente está rodeando um monte, é que a gente consegue perceber a graça de Deus sobre nós, o agir de Deus na nossa vida. Deus colocando uma pessoa, Deus fazendo, abrindo uma porta, Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo outro. Então, irmãos, entendendo por que Deus demora, debaixo dessa compreensão, tem algumas verdades que a gente precisa abraçar. Você precisa trocar as mentiras que a gente acredita quando nós estamos passando por um tempo de espera, pelas verdades que Deus quer nos fazer enxergar a partir desse texto, quando nós estamos num tempo de espera. Primeiro, que os nossos desafios crescem à medida que nós crescemos também. Como eu disse para você, os israelitas estavam lá, armados com espada, com escudo, mas não tinha estrutura para enfrentar a guerra com os filisteus. Irmão, nesse tempo de espera, talvez o mais importante para você orar, não é a respeito do lugar que você tem para chegar, é a respeito de Deus te estruturar. Às vezes nós oramos sobre algo que nós queremos, mas nós não oramos para Deus nos transformar ou mover aquilo dentro de nós que não nos faz estar apto para aquela estação. Às vezes você está orando para que Deus faça algo na sua vida e Deus está te pedindo hoje para orar, para Deus fazer algo em você, para Ele estruturar você, para aí sim você estar apto para essa nova estação. Às vezes você está, Senhor, abre uma porta, Senhor, faz isso, e Deus está falando, não é melhor você orar para ser estruturado para isso? Não é melhor você orar para você crescer por dentro, porque aí sim você vai estar pronto para esse lugar? Segundo, irmãos, Deus conhece os caminhos da vida melhor que nós. Irmãos, olha, às vezes a gente
com a nossa mente limitada, a gente quer dizer para Deus como que seria melhor de fazer, né? A gente quer falar para Deus como que Deus poderia fazer, que seria muito melhor, muito mais rápido, muito assim mais... É interessante, irmãos, que um dia Jó, um homem de Deus, começou a falar, e começou a falar, e começou a falar. E Deus, acho que chegou uma hora que Deus falou assim, deixa eu botar Jó no lugar dele. E Deus chama Jó e diz assim, Jó, me fala uma coisa, já que você está achando que eu poderia fazer desse jeito, poderia fazer desse outro, você acha que eu deveria fazer assim? Me fala uma coisa, Jó, onde que você estava quando eu coloquei os limites nos mares? Não, Jó, me fala uma coisa, onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Me fala aí, Jó. Irmãos, às vezes, a gente precisa que Deus faça o que Ele fez com Jó na nossa vida, para a gente dar uma acalmada. Porque a gente quer dizer para Deus como tem que fazer. Senhor, o Senhor devia usar essa pessoa para ela falar comigo, para ela me encontrar, e não sei o quê. E Deus está falando, você conhece os caminhos da vida melhor do que eu. Se perguntasse para os israelitas, irmãos, milhões de pessoas saindo do lugar, já estavam andando há dias. Perguntasse para eles, como é que vocês querem ir? Não, vamos por aqui que é mais fácil. Sim ou não? Mas Deus conhece as curvas da vida melhor do que nós. Hoje Deus te trouxe aqui para levar você para um lugar de descanso. Para tirar você de um lugar de questionamento com Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus está falando hoje com você. Onde é que você estava quando eu coloquei os limites no firmamento? Onde é que você estava quando eu coloquei e estabeleci o tempo e as estações? Fica calmo. Confia em mim, descansa em mim. Ei, irmãos, esse final de ano não é um ano para você, assim, ficar achando que Deus está fazendo você andar mais, porque Deus não está comprometido com você. Esse final de ano, irmãos, é um ano de nós levarmos o nosso coração para um descanso, sabendo que se Deus não fez esse ano ainda, Deus pode fazer na hora que Ele quiser, porque Deus está trabalhando e está comprometido conosco no nome de Jesus. Irmãos, esse final de ano é um ano para você terminar descansando em Deus, descansando na soberania de Deus, descansando no cuidado de Deus. Assim, de alguma forma, é um tempo para Deus apaziguar a nossa alma, para a gente sair desse lugar de incômodo com Deus e de ir para esse lugar de dizer, Senhor, eu sei que tudo podes e que no teu tempo o Senhor vai fazer algo poderoso na minha vida. Esse tempo, irmãos, é um tempo de você confiar que Deus está vendo mais na frente aquilo que você não pode ver. Que Deus conhece as situações melhor do que você. É um tempo de descansar sabendo que Deus está vendo à frente e que Deus está te preservando para te levar para um lugar de estabelecimento pleno. Por fim, irmãos, esse texto, glória a Deus, obrigado. Esse texto mostra que Deus está conduzindo a nossa vida, até quando a gente não percebe. Até quando a gente não percebe. Irmãos, olha, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Senhor é fiel. Por isso, nessa noite, descanse no cuidado do Senhor. Ele está conduzindo a sua vida. Descanse, irmãos, na direção de Deus. Descanse se a nuvem não está se movendo na rapidez que você queria. Descanse se a coluna de fogo não está indo para o lugar que você acha que deveria ir mais rápido. Descanse em Deus, porque o Senhor está conduzindo a sua vida. O Senhor está conduzindo a sua casa. Ah, mas isso devia ter rompido há tantos anos atrás. Ei, descanse no Senhor. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele sabe a ocasião de todas as coisas. Por isso, nessa noite, abra o seu coração para descansar em Deus, sabendo que Ele está conduzindo a sua vida em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, se coloque de pé no nome de Jesus.